Você pensa que a menopausa é um fardo para você, fica aqui até o final dessa live que eu vou te contar que não tem sofrimento, né? Esse sofrimento é cada uma que vai buscar. E tem práticas e soluções aqui que são muito importantes para que a gente possa compreender o que está acontecendo com o nosso corpo. E aí, nessa live, a gente também vai falar o que você pode minimizar, onde você pode encontrar, né, formas de hoje começar a ser diferente, a pensar diferente, que menopausa não é sofrimento, e que como enfrentar depende prioritariamente de você. Fica aqui comigo até o final dessa live, que você já vai sair daqui com os passos para você começar a transformar aí o seu dia a dia e se tornar aí até melhor para si mesma. Isso é muito importante, né? E a gente vai percebendo que muitas mulheres passam por constrangimento nesse período, muitos constrangimentos. E um desses constrangimentos, por exemplo, são os suores, são os calorões. Esse desconforto, ele inicia na perimenopausa, onde os seus ovários já estão diminuindo a produção dos folículos. E aí você entra, né, na menopausa. E tem um processo aí, né? Quando eu vou entrar na menopausa? Né? Como eu vou saber que eu estou na menopausa? Tem exames para isso? O que eu tenho que fazer? Qual exame que eu tenho que fazer? Se tem, se não tem. Mulher, vou te contar que um dos maiores indicadores de que você está na menopausa é a sua mãe, por exemplo. É a sua mãe. Se você tem histórico familiar, né, e sabe quando a sua mãe entrou na menopausa, com certeza você vai estar ali já com o norte de saber quando você vai entrar ou se você já está na menopausa, né? Vai ter outra live que nós vamos falar aqui sobre esses exames e como que a gente também pode acompanhar o nosso médico, como saber também se o resultado tá não aquele valor de referência, mas é o que eu estou sentindo. Não existe, os exames não significam o que eu estou sentindo. Ele é apenas um norte comparativo para dar um diagnóstico médico, né? Para estar falando ali com você com mais propriedade, mas dizer assim, eu entrei na menopausa, isso vai depender muito do teu histórico também. A maneira com que você já não produz mais, seus ovários já não produzem mais esse folículo. E se você tá achando que menopausa é sofrimento e que esse sofrimento é normal, já vou te dizer que não é castigo, não é sofrimento, mas muitas mulheres vivem esse sofrimento como se fosse mesmo um sofrimento eterno. Suando horrores, tonteiras, né? Muitas tonteiras, não pode levantar, sentar, pegar um objeto no chão, que fica tonta. E isso acaba trazendo para a mulher até um desequilíbrio de que ela não está bem, ela está sem saúde, que ela está envelhecendo, e isso acaba sendo aí um gargalho na vida da mulher, né? Começa a ser assim, ela começa a se sentir que aqueles sintomas que ela está tendo e que ela não está percebendo a fase dela, ou está até percebendo, mas não sabe como buscar o recurso de melhoria, ela começa a achar que tem que ir para médico para tudo. Olha, eu tenho que procurar um neurologista, eu tenho que procurar um especialista aqui, outro especialista aqui, e tá tudo bem. Ela busca melhorar, mas daqui a pouco a mesa de cabeceira dela tá cheia de medicações. Ela toma medicamentos para tudo, para tonteira, ela toma medicamentos para depressão, ela toma medicamentos para hipertensão, ela toma medicamentos para diabetes, ela só vai trazendo para ela um monte de doenças crônicas que ela poderia evitar. E esses sintomas que a gente está falando aqui, que são os sintomas comuns, quem está acompanhando desde ontem, já está sabendo, porque nós falamos desses sintomas ontem, corre aí na live de ontem, ela ainda está no feed, para que você possa acompanhar essas lives de aquecimento e encontrar em cada live esses enfrentamentos que você precisa comandar, governar na tua vida.
E aí, vou dar um exemplo aqui da tonteira, que é um desequilíbrio. Eu mesmo passei por isso. Não podia sair de um aparelho, né? Na academia, por exemplo, não podia me levantar bruscamente, sentar, deitar, que eu me sentia tonta. E isso aconteceu, foi um sintoma também que eu tive, lembro bem, apesar de ser hipotensa, eu ainda tinha essas tonteiras que não estavam de acordo com o que eu já vinha vivendo. Então eu percebi também, através disso, um desequilíbrio, isso me fragilizou também. Eu tive que enfrentar e buscar os recursos também para me ajudar. Então a verdade é que a menopausa não é um problema. Tá? Então, se sua energia sumiu, se você está aí com tonteira, se você está cheia de medicamentos na cabeceira, se você está aí passando por enxaquecas, fluxos menstruais irregulares, se você está suando muito, não está dormindo, se você está tendo incontinência urinária, se você vai a cada 5, 10, 15 minutos ao banheiro o tempo inteiro, trazendo um desconforto para você, e você também pode estar achando que está com cistite ou infecção urinária, e fica em busca de soluções mágicas, e a solução ela não é mágica. A solução ela não é mágica. E o que mais impacta é que cada dia a gente tem um sintoma. Essa é a verdade. Mulher na perimenopausa e menopausa todo dia tem alguma coisa. E eu quero te contar aqui que isso não é sofrimento e que pode ser resolvido sim. E que você pode voltar a ter sua vida, ganhar sua vida novamente. Porque se isso for um desconforto para você e até constrangimento para você, até constrangimento. Imagina, o tempo inteiro. Imagina. Sem dormir, suores noturnos, não é? Mas o que realmente é que a gente pode aqui pensar juntas? O que faz a menopausa ser um sofrimento para muitas mulheres? O que faz ser sofrimento? O que faz, né? Qual o problema maior de pensar no sofrimento é como você está lidando com com seu período de perimenopausa 40 mais. 40 mais inicia o processo de pré-menopausa. E a gente chama essa fase de transição perimenopausa. Né? Tem a fase de transição e tem a perimenopausa e tem a menopausa. Então a gente vai falar que essa fase dos 40 mais até a perimenopausa, né, é um período de transição. Nesse período de transição, os ovários já começam a produzir menos os folículos. Os fluxos menstruais já começam a ficar irregulares e você fala, não menstruei esse mês, a menstruação veio falhada, não tá vindo como era antes, né? E aí já começa a enfrentar esses fluxos lá na puberdade. Lembra quando você menstruou a primeira vez e que você percebeu que tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha e tinha também uma irregularidade no fluxo? É exatamente isso. Aí é que começa, né, a perceber essa fase de transição e está tudo bem. Então, por ela não ser o sofrimento, o que faz ela ser um sofrimento? O que faz? É como você está lidando com ela. O que eu estou fazendo com a minha fase, a fase melhor, a fase do ouro e o que eu estou fazendo com ela? Como que eu posso resgatar, né? Como eu posso dar um sentido para a minha vida? E aí a gente vai pensar aqui em alguns problemas internos, aqueles que podem estar afetando você. O que está dentro de você? Esses são os problemas internos. E aí eu vou falar mudanças de humor, ansiedade, baixa estima. Sabe aquilo que tudo incomoda? A barriga está incomodando, a mama está incomodando, o rosto está incomodando, o cabelo está incomodando, está tudo incomodando. Olha para você, está tudo incomodando e aquilo começa a te trazer assim uma sensação de que aquilo tudo vai só piorar. Não vai, não acredita nisso, só vai melhorar. Só vai melhorar. Sabe aquela frase, se melhor estraga, né? Tá tão bom que se melhor estraga. Não, melhor melhora.
melhora, fica tudo bom. E vai ficar para você também, assim como ficou para mim e para muitas mulheres. Então você não é a primeira, né? A primeira a passar por tudo isso. E nunca será a última. E aí existe sim mudança de humor, ansiedade, baixa estima, mas existe aí uma fadiga extrema. Mulheres que ficam num cansaço, que podem dormir 8, 9, 10, 11, 12 horas e vai continuar sentindo esse cansaço. Por quê? Porque esse cansaço extremo, ele é exatamente a sensação de uma exaustão constante. E isso sim, a gente tem baixa energia, a gente tem esse cansaço extremo, e o que a gente pode fazer para melhorar? Seja bem-vinda, Giz. E aí, o que a gente faz para melhorar? Como? Tem muitas coisas, porque se não é sofrimento e depende de você, olha só que coisa boa. E como você está lidando com ela? Insônia, noite mal dormida, deixando ainda pior, porque no outro dia você está fragmentada. E o mais interessante é que quando a gente passa uma noite mal dormida, no outro dia a gente já coloca que não dormiu por vários motivos. Porque foi preocupação, porque foi tensão, e às vezes não foi. Às vezes não foi. Quem está aqui me acompanhando sabe que nós deixamos tudo no caderninho à noite antes de dormir. A gente entrega essa preocupação, né? É material essa preocupação que a gente vai entregar? É, mas olha, o nosso psiquismo vai entender que aquilo vai ficar para depois. Então a gente começa a pensar que pelos problemas da vida a gente não dormiu e aqueles problemas eles vão continuar afetando a gente. E sempre as noites vão ser mal dormidas e a gente associa um problema interno, né, com uma fase que nós estamos passando. E tá tudo bem, porque isso é um conjunto de coisas que se misturam. A gente não consegue, não são pessoas, né, que divide um corpo, uma alma, um problema, tá todo mundo junto. Sabe aquela história no trabalho? Entrou no trabalho, deixa as preocupações na porta. Não é assim. Não é assim como nós gostaríamos que fosse. Você vai carregar aí todos os seus conflitos internos, externos, filosóficos e, acima de tudo, você vai ter que aprender a liderar, a conviver, a governar, a dar uma direção para isso. E aí esses problemas internos deixando o dia ficando cada vez pior. Aí vamos falar só um exemplo aqui de um problema externo, né? Familiares que não entendem o teu sofrimento, não sabem o que é estar nessa fase do período de climatério e menopausa, não sabem. E se você não conversar, não vai saber. E aí, histórias reais de mulheres que abriram o jogo para a família e falaram: olha, eu faço, eu vou continuar fazendo, mas agora eu preciso cuidar de mim. Eu também preciso ter esse olhar, eu também preciso ter uma atenção, eu também preciso, para eu poder ter mais ânimo, coragem, para continuar ajudando. Olha que importante pensar assim, olha como ela não é sofrimento e o sofrimento é como eu estou lidando com ela. Então, é algo mais interno, né, do que externo. Outra situação externa, você vai ao médico e o médico diz que tá tudo normal. Tá tudo normal, natural, tá tudo normal. Isso vai acontecer. E olha para você e fala para você assim: não, isso que está acontecendo está tudo bem, seus exames estão todos bons. Estão todos bons. Dentro da sua fase, dentro do que você está passando, está tudo normal. Não tem nada de errado ali. O que está ali que pode estar te acometendo? Ele não te dá uma solução. Não vai te dar uma solução. Porque a solução está em você querer ser comandante dessa história, dessa fase do ouro, que é a fase da menopausa. E aí a gente fala que o climatério inicia aos 40 e vai até os 65 anos. Nesse período do climatério, existe o período de transição, 40 mais, até a fase da perimenopausa, que é onde começa ali os fluxos menstruais irregulares, começam os sintomas a avançarem. E essa fase da transição, você já iniciou sintomas
quais são os sintomas internos? Os ovários começam a produzir menos folículo, até você chegar à falência. É isso. Entenda dessa forma para ficar fácil. E aí, quando chega na fase de perimenopausa, vem a menopausa. O que é a menopausa? É a última menstruação, mais um ano de aniversário. Então, eu vou dar um exemplo. Minha última menstruação foi junho de 2024. Eu já estou na menopausa? Não. Por quê? Eu preciso fazer aniversário de 12 meses, de um ano. Quando for em 8 de junho de 2025, se eu não tiver nenhuma perda sanguínea, eu estou na menopausa. E próximo à realidade em que a minha mãe entrou na menopausa. Então, aí você percebe que a gente tem um norte. Quando o nosso histórico familiar? A minha mãe entrou na menopausa quando? Eu sei. É o período que provavelmente, né, a mulher, a filha, ela vai entrar também na menopausa. Isso é estatístico, isso é científico até. E aí, eu preciso confirmar através de exames essa menopausa? Não necessariamente. Você vai estar lá com FSH, LH, inibina B, que é esse carrinho que leva até o FSH, vai estar alterado. Não importa se ele esteja com um volume ainda maior, o fato é que você sabe que você está nesse período e aceita que dói menos, para você ter uma fase feliz. E daí, o teu corpo está pedindo, às vezes, que você dê uma atenção para ele. E especial, porque você merece dar essa atenção especial. Você merece que nesse momento que você precisa, assim como você precisou lá na adolescência, quando você teve a menarca, a primeira menstruação. E aí você precisava de quê? Você precisava de apoio emocional, você precisava de cuidados, que provavelmente quem estava perto de você pôde te ajudar, como é que você ia iniciar aquela fase. Você às vezes teve uma ajuda do médico, porque você apresentava muitas dores, né? Talvez um mau humor, alteração também emocional. Talvez você precisasse de um psicólogo, talvez você precisasse de um médico, de uma rede de apoio. E tá tudo bem. E é assim, só que quem que te ajudava? Era tua mãe, era tua avó, era tua tia, aquela que estava ali no teu convívio, que viu você passar por essa experiência. E aí, nessa fase do ouro, você já é uma mulher adulta, que já pode tomar esse partido. Então, quem é que comanda? Por que há sofrimentos? Porque você não comanda. E quando você comanda, você lidera, e você está aprendendo a lidar com ela. Aí abre-se uma luz. Peraí, isso não é sofrimento? Quer dizer que todos esses sintomas eu consigo reverter, eu consigo melhorar, eu não vou retroceder. Eu só quero avançar na melhoria de sintomas. Porque o sintoma ele vai ser tão imperceptível quando você começa a comandar, a governar tudo isso, que você nem mais lembra que está nesse período, porque você conseguiu gerenciar tudo isso. Um problema aqui é que as crenças limitam muito a nossa vida. Vou dar um exemplo. Você escuta muito assim: ah, é assim mesmo. Ih, nem adianta, não tem o que fazer. É assim. Já desisti, eu já desisti, porque é assim mesmo. De certo, eu vou ter esse calor aí por muito tempo, até essa menopausa acabar. Mulher, tem calorão até na pós-menopausa. Quer? Tem calor até na pós-menopausa. O que é a pós-menopausa? Você tá ali, ó, confirmou 12 meses, o aniversário da última menstruação. Parabéns, você entrou para o clube. Agora, pós-menopausa. Pós-menopausa. Então, uma mulher que chegar com 58 anos, já não menstrua há muito tempo, já está na pós-menopausa. Tem calorão? Pode ter. E aí vai depender de cada mulher. Pode ter. E aí a gente escuta assim, ó, ah, já vivi a melhor parte da minha vida, agora o que vier eu estou aceitando. Isso são crenças, porque ninguém precisa viver, né, com sintomas incomodando, piorando, ao invés de melhorar a qualidade de vida. E aí, quais esses problemas que afetam mais?
São os problemas internos, são os problemas externos, aquele que a gente falou, né? Que, por exemplo, familiares não entendem o que a gente passa. E a mulher passa constrangimento quando começa com os calorões numa conversa, por exemplo. Tá conversando e do nada o suor escorrendo. Faz uma maquiagem, o suor está escorrendo, né? É um problema externo. O problema externo é o médico dizer que é normal e que você pode viver assim. Externo é a pressão de ter que dar conta de tudo, vivenciando todos esses sintomas. Isso também é um problema externo. E qual problema te afeta mais? O interno, o externo ou até mesmo essas crenças? O que te afeta mais? Porque se você conseguir entender o que te afeta mais, você consegue trabalhar mais isso em você. E aí a gente até o final vai dar alguns passos aqui para te ajudar, a partir de hoje, a você já encontrar aí um caminho de melhoria. Pensa aí, qual o problema que te afeta mais? Anota no seu caderninho, anota aí, Giz, no seu caderninho, numa folha, qual o problema que você acha que você mais está sendo acometida. Se é o que o outro está falando, se é os problemas externos, né? Esse que eu falei, família, pressão que te incomoda, a pressão do dia a dia, de ter que o teu corpo está pedindo arrego, mas você tem que vivenciar essa pressão. Se é o que te incomoda mais. E aí, mulheres iguais a você, por exemplo, iguais a mim, vivenciam essa história de forma muito diferente, né? Ah, Flávia, mas é porque tem dinheiro. Eu vou te contar que não. Eu vou te contar que não. Eu vou te contar que melhora a mulher que quer melhorar. Porque ela vai buscar essa rede de apoio. Ela não desiste, ela quer ter qualidade de vida. Ela já pensou em várias situações, mas ela sabe o que ela está passando. Essa conseguiu solucionar muitas coisas, né? Vou contar uma história. Ela sofria de todos os problemas. Ela tinha todos os problemas. Ela tinha e se acostumando com tudo isso, sabe? Já tô mesmo, já criei meus filhos, já tá todo mundo adolescente, crescido, adulto, jovem. Eu agora já sei que eu tenho que enfrentar isso. Só que ela se acostumou com a situação e ela achava que não tinha saída, né? Não tem saída por quê? Porque eu desconheço, não tem saída porque eu não tenho o conhecimento, né? Eu desconheço nesse sentido, eu também não tenho vontade de melhorar, acho que é assim mesmo, porque as crenças que eu ouvi me fazem entender que é assim mesmo, tá tudo bem. Mas ela vai se irritando toda hora, por exemplo, de ir ao banheiro de 15 em 15 minutos, por incontinência urinária, ela vai se acostumando com os suores, ela vai tentando ali passar, ela vai tentando dar o jeito dela. Porém, ela não faz nada para mudar. Essa é que não conseguiu mudar a sua realidade. Ela não faz nada para mudar. Mas algumas mulheres deram um stop e falaram assim: eu não vou mais esperar que isso tenha uma solução milagrosa. Eu vou agir. Eu vou agir. Quando ela diz que vai agir, sabe? Ela pega o filho no colo e fala assim: eu vou agir com isso, eu vou resolver isso. Ela tem que fazer isso com ela. Ela tem que pegar essa fase e falar assim: eu vou agir. Eu não vou ficar só reagindo. Eu vou agir. E esse agir significa assim: eu quero aliviar os meus sintomas, os meus problemas internos, os meus problemas externos, os meus problemas até de crenças que são, vou dar um exemplo, filosóficos. Ela não fala desse jeito para ela, mas ela sabe que ela tem algo ali que ela tem que enfrentar, é uma barreira, é um obstáculo que vai fazer com que ela vai buscar esse caminho, ela vai agir. Aconteceu comigo. Aconteceu com várias mulheres aí que estão no mercado de trabalho, empreendendo, trabalhando, agindo, enfrentando sim a menopausa, porque não é difícil só para você, é difícil para todas. Não existem exceções. Mesmo as mulheres que são assintomáticas, que privilégio! Porém, não deixam de sofrer alterações metabólicas, emocionais, físicas, que nem que eu, que nem que você.
não deixa de ter. Ela vai realmente... E o que essa mudança impacta? Impacta no que depende de você. O que impacta? O que depende de você. Então, não achar que tem a menopausa um peso nessa transformação, sabe? Ah, tem um peso. Vai ficar assim mesmo, sabe? Vai ficar, eu não vou achar que por ser um peso esses sintomas, ele me fragilizar de não sair de casa, de não buscar resolução para os meus sintomas. Muitas mulheres estão quietinhas dentro de casa, não querem sair mais. Não querem sair. E quando a pergunta que não quer calar, você quer continuar sofrendo com a menopausa? Você acha que isso é um sofrimento? E o que você precisa aprender para viver uma realidade diferente? Você acha que isso vai ser até o final da sua vida? Você vai viver assim, com esses sintomas? E a gente vai ver aqui alguns caminhos para transformar isso. Tem fórmula mágica? Não, mas tem caminhos, tem passos. E eu vou te contar aqui 3 passos que vão te ajudar a partir de hoje você ajustar, fazer escolhas e colocar isso para você como um desafio. E aí eu vou falar de Primeiro, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Então, a gente vai dividir assim, cabeça, tronco, abdômen e membros. E aí, numa folha ou num caderninho, você vai poder anotar. O que acontece com a minha cabeça? Eu sinto o que de sintomas na minha cabeça? Esses problemas que eu estou sentindo na minha cabeça, que estão me atordoando hoje, eles são problemas relacionados ao meu corpo físico, sintomas que estão afetando, vamos pensar assim, menopausa não é doença, mas vamos pensar, os processos são patológicos, né, de sintomas que são comuns a várias doenças, como por exemplo enxaqueca, como por exemplo déficit cognitivo, névoa cerebral que atrapalha o meu dia a dia, eu esqueço frases, eu não completo, eu estou agitada, nervosa, o que acontece na minha cabeça? Vou escrever, eu vou saber, eu vou identificar o que acontece com a minha cabeça. E aí eu vou pensar na minha cabeça, nesse encontro de emoção, nesse encontro de pensamento, nesse encontro até de pressão do que você tem que fazer nesse dia. Meu coração, né, o meu pescoço, meu coração, o que eu sinto? Eu sinto bater forte, às vezes eu estou deitada, descansando, eu estou sentindo meu coração bater forte. Isso me traz uma ansiedade, isso me traz uma angústia, porque eu fico achando que vai acontecer alguma coisa comigo. Mulher, vem muitas mulheres chegando no hospital com crises de ansiedade. Tem técnica para melhorar isso? Tem técnica para melhorar isso. E eu vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer. Então, o primeiro passo de transformação, e a gente vai falar, tirar da cabeça que menopausa não é um peso, que menopausa não é sofrimento. O sofrimento é quando você não cuida de si. E quem sabe, né? Eu até tenho certeza disso, que cuidar de si não é a melhor fase do ouro. Não chegou a tua hora. Você já fez tanto por todos, não chegou o teu momento, nunca vai chegar. Quando vai chegar? Quando você chegar lá na fase tardia, na senectude, aos 65 anos, é que você vai começar a pensar em você. Mas está tudo bem. Muitas mulheres estão começando a pensar aos 65 anos, porque não tiveram oportunidade de estar aqui nos 50 a mais. Porque parece que não. Você vê assim, a idade está muito perto, né? Eu tenho 56, poxa, 65 está perto, mas são muitos dias que você tem que vivenciar e a experiência de cada dia é tua história, é tua. E a cada momento fazer o melhor por você vai fazer toda a diferença para daqui a 3 dias, 2 dias, 4 dias. E eu percebo pelas pesquisas que eu leio que 12 semanas, os efeitos já são observados assim a olho nu. Pelas pessoas que convivem com você, por você mesma. Isso você vai percebendo, porém é mais perceptível
quando você chega aí às 12 semanas, né? Existem alguns livros que contam pra gente, está lá no quarto, não estão aqui, que fala sobre hábitos. Eu já li alguns livros que falam sobre hábitos, como a gente adquirir hábitos. No começo aí de toda a minha trajetória, desde que eu iniciei, eu comecei a falar muito de hábitos, porque eram os livros que eu estava lendo muito, e ele aí como um divisor de águas, né? Muitas pessoas precisam agir de forma inconsciente para começar a adquirir um hábito novo. E daí você, por exemplo, quer fazer atividade física, mas você tem uma certa dificuldade de começar. Então você coloca de forma visual os elementos que vão fazer você lembrar. Então eu lembro que coloca um tênis, coloca a roupa ali que você vai para academia, porque aí você, teu subconsciente vai dizer assim, opa, eu tenho alguma coisa aqui para fazer. E quando chega o final do dia que você não consegue fazer, você fala assim, poxa, eu não fiz. No outro dia você coloca de novo a tua roupa. Põe no despertador, escreve, nós precisamos disso. Não tem mais nada guardado na cabeça nessa fase do ouro. A gente escreve, a gente tem caderno, a gente anota, porque nós já somos mulheres maduras. Não queremos mais viver achando que vai lembrar de tudo, que o teu cérebro, nossa, se eu mostrar para vocês a imagenologia de imagens de cérebro de mulher de 40 a mais, de 50 a mais e de 60 a mais, e as alterações que existem, vocês vão dizer assim, olha, realmente, se eu soubesse disso, já tinha anotado tudo há muito tempo. Ah, mas eu anoto. Não, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, é pensado. Eu vou anotar, não só para não esquecer, mas para fixar. Que o cuidar de si, né? Tem um vídeo que eu falei no YouTube sobre pensamentos positivos na menopausa. Vai lá, busca saber. São coisas que vão engrenando uma na outra. Não é um conhecimento, são vários conhecimentos que vão agregar e que vão te fazer ter esse comando. Por isso que as lives são diárias, todos os dias, com assuntos diferentes, para você conseguir organizar essas ideias. E até o dia do evento, para ser um facilitador, para no dia do evento você, olha, isso aqui eu já consigo conectar com o que está sendo falado, com o que vai ser falado. E aí, vou dar agora uma estratégia também de pequenos passos para você começar hoje. Hoje, você sabia. Bem-vinda, Fátima, bem-vinda. Você sabia que alimentos anti-inflamatórios nessa fase da menopausa, né, e vou falar climatério, eles são muito bem-vindos. Como foi diferente a minha jornada e o que as pesquisas falam sobre alimentação. O açúcar, por exemplo, extremamente inflamatório. Quando você começa a observar a sua melhora, né, cognitiva, melhora de sintomas, como por exemplo enxaquecas, quando você tira o açúcar, é perceptível nos primeiros dias. Mulher, já vai se organizando para isso. Já vai se organizando. Porque é extremo inflamatório? Sim. Alimentos que não são inflamatórios, por quê? Os alimentos, você só não tem estradiol, FSH, LH, inibina B, progesterona, testosterona, existem no seu sistema outras glândulas, e essas glândulas são hormônios, para ficar fácil para você entender. E você precisa equilibrar esses hormônios, porque o teu corpo, ele não funciona só com esses, são outros. São os receptores que vão ligar aos seus neurônios, suas células nervosas, que vão levar energia. E a alimentação anti-inflamatória nessa fase é fundamental para que você possa ter mais energia. Aí você fala assim, mais energia do que eu tenho, porque muitas mulheres confundem estar com energia porque são aceleradas, porque são nervosas, porque querem fazer tudo. E acham que isso é ter energia. Estamos falando de uma exaustão física, né? Estamos falando da baixa libido, estamos falando de não estar querendo mais. Tem coisas que eu nem posso falar aqui, isso no Instagram,
Mas a gente vai começar nesses conflitos aí conjugais relacionados à menopausa. E aí vou dar outro passo que também é muito importante. E eu acho que talvez seja assim o mais interessante falar, é o movimento. Flávia também atua de forma anti-inflamatória, sim. O alimento é, mas o movimento, ele é surpreendente. Ele te faz impressionante, te lembrar tudo. Por quê? Porque ele vai mexer com dois hormônios importantes, serotonina e dopamina. E aí é onde a energia vai te dar, porque aí você não vai precisar de medicamentos para reduzir o escape desse hormônio no teu cérebro, para você ter uma reserva. Você vai produzir. Então, impacta a alimentação, movimento, que são estratégias que você pode começar hoje. Alimentos de verdade, por favor. De verdade. Você vai gostar tanto, porque você começa a ativar as papilas gustativas, que você fala assim, nossa, eu não sabia que isso era tão bom. Não sabia que isso era tão gostoso. E aí, comida de verdade e exercício, e você pode começar hoje, além daquele passo que a gente deu como estratégia de aliviar sintomas. Mas um terceiro passo, a gente já está caminhando aqui para o final da live, né? Ontem a live foi de 1 hora e eu queria, assim, que todas chegasse esse conteúdo para outras mulheres. Porque a fala que a gente tem escutado é uma fala muito difícil, muito técnica. Eu sei que fala é essa, eu convivi em ambiente hospitalar. E assim que a equipe saía, a equipe médica, de especialistas, os pacientes me chamavam, enfermeira, explica pra gente o que é isso. Porque eu pedi para ele explicar, ele explicou, mas eu não entendi o que é isso. Vamos tornar essa fala simples, essa fala que possa alcançar a estratégia de mudança da mulher. Porque de tudo isso que a gente falou, a gente achar que essa fase é sofrimento, é a melhor fase da vida. Quantas mulheres aí no mercado de trabalho se renovando, se capacitando, reinventando, empreendendo. Olha eu aqui, 56 anos, estou empreendendo, estou trabalhando. E aí, uma questão que a gente deve pensar aqui, Flávia, como é que eu começo a querer decidir isso? Isso aí é uma coisa que eu almejo, eu quero, mas eu não consigo, assim, ora eu faço, ora eu desanimo, ora eu quero, eu tento. Mulher, se hoje não foi, vai amanhã. Vai amanhã, mas vai. Vai que tu vai passar 40% da tua vida. E a gente vai envelhecer. As expectativas de vida, as tecnologias que a gente está vendo aí, a gente vai e como que a gente quer estar? A gente quer estar podendo segurar nossos netos, podendo carregar nossas malas, podendo abaixar e se levantar, guardar os nossos objetos. A gente quer ter autonomia. E para ter autonomia, eu preciso iniciar esses passos. Um outro passo aqui que a gente vai falar, que é muito importante, é preciso entender assim que a menopausa, ela não vai mudar você, ela não vai tirar a tua identidade, mas você precisa comandar essa história. Não entrega teu ouro na mão de ninguém, não entrega. E você tem a oportunidade de dar sempre o primeiro passo. E o primeiro passo é teu. O primeiro passo é teu. E é importante a gente também lembrar que nós não vivemos problemas e situações, seja ela qual for, sem ser acolhida pela família. Ou sendo acolhida por uma rede de apoio. Que a gente aí não vai falar de sistema, mas vai falar de rede de apoio. Converse com os seus maridos. Converse com os seus companheiros. Sabe aquela mulher maravilha que está atravessando? Ela não deixou de ser a mulher que ela sempre foi. Ela não vai deixar de ser a mulher que ela sempre foi. Quando ela tem esse comando. Olha, eu estou atravessando essa fase. Lembra lá da menina? Conversa. Lembra lá da menina? Pois é.
quando eu fiquei lá na primeira menstruação, que tinha aquelas oscilações, né? O adolescente, eu estou vivendo isso de novo, mas numa outra fase. Numa fase que comandavam por mim, tomavam atitudes por mim. Agora eu estou num processo, eu estou aqui num ponto A, com situações para resolver. Lembra? A mulher não tem sintoma. Sim, mas ela não deixou de ter alterações por isso. E eu acho até muito perigoso as mulheres que não têm sintomas, porque elas acabam começando a cuidar de si numa fase tardia. Porque ela pensa, como ela não tem sintomas, ela deixa aí outras alterações acontecerem, né? E essas alterações são metabólicas, essas alterações são emocionais, essas alterações são físicas. E aí quando vai ver, esse cuidar de si passa a ser tardio. Então quando a gente tem logo aquele calorão, quando a gente tem logo um sintoma, a gente, o que é isso? O que eu faço? Foi isso que eu fiz. Há 7, 8 anos atrás, eu fui para o Rio Grande do Sul estudar climatério. Porque eu atravessava uma jornada em que todas as pessoas que eu perguntava, ninguém sentia nada. Eu falei, gente, então eu sinto isso tudo? De 150 sintomas, eu sinto 149? Então, o que está acontecendo comigo? E foi dali o meu divisor de águas para esse cuidado mais intensivo nessa fase do ouro. E é por isso que eu estou aqui para te falar que menopausa não é sofrimento. Menopausa não é peso. Menopausa é uma oportunidade que você tem de olhar para si e para aliviar tudo isso depende de você. Não busque soluções mágicas, porque não existe soluções rápidas, práticas e rápidas. Existe o dia a dia, existe o passo a passo, existe o tempo a tempo e existe ganhar essa autoconfiança para atravessar essa fase. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã estaremos aqui às 8 horas da manhã para mais uma live e eu vou colocar o tema nos stories no Instagram. Um ótimo dia para você e aproveita o teu dia.